São 8h34. Nesta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a indenizar o senador Omar Aziz por danos morais. O ex-presidente associou o senador a crime de pedofilia. Repórter Soraya Lawange, quais os detalhes dessa decisão, Soraya? Tiago, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi condenado a indenizar em R$30 mil o senador Omar Aziz, que a gente lembra foi quem presidiu a CPI da Covid em 2021 no Senado Federal. O senador alega que foi alvo de críticas e também de calúnia por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Isso tanto por rede social e também durante comícios políticos. Em 2022, Bolsonaro afirmou que o senador já havia respondido pelo crime de pedofilia no Amazonas. A defesa do ex-presidente argumentou que essas afirmações eram baseadas em fatos de conhecimento público e requereu a rejeição da ação. A gente destacou alguns trechos dessa decisão, então, que condena o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem nos acompanha por imagens pode acompanhar na tela. Juiz Cássio André Borges dos Santos, da primeira vara do Juizado Especial Civil, afirmou: como liberdade de expressão não se confunde com liberdade para ofender, sempre se permitiu reprimenda posterior fala, inclusive na esfera criminal, quanto mais a reparação civil no que a Constituição é expressa. É que, embora não se permita a censura prévia no ordenamento jurídico brasileiro, sempre se permitiu a reparação por danos decorrentes do excesso cometido no exercício da liberdade de expressão. E ainda escreve: em se tratando de ofensas de dimensão nacional proferidas por alguém que estava no exercício da presidência da República contra um senador da República, o valor da reparação moral não deve ser fixado em patamar ordinário ao praticado neste juízo, devido à grande repercussão dos fatos narrados na inicial e confirmados na contestação. Bolsonaro também foi condenado a publicar a sentença em suas redes sociais sob pena de multa diária no valor de R$1.000. A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer da decisão. Tiago, Adriana. Soraya, lá onde estaremos acompanhando esse embate, girando os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, foi um embate entre os dois, lembrando que o Omar Aziz presidiu a CPI da Covid, como lembrou a Soraya. Agora, é uma decisão justa, não é justa? Olha, a justiça entende que é justo. E o negócio é o seguinte, Tiago, nós precisamos ter mais cuidado com as palavras, principalmente quando você é presidente da República, senador da República, não pode fazer uma série de acusações levianas. É inacreditável como a palavra vem sendo cada dia mais usurpada pelos políticos, usar de forma irresponsável. Anteontem mesmo nós estávamos comentando aqui como é que o Lula disse que morreu 700 milhões de brasileiros, 3 vezes a população brasileira. Não pode, essas pessoas precisam ter mais ponderação no uso da palavra. Então eu entendo que essas medidas condenatórias é justamente para fazer com que políticos sejam mais conscientes no uso da palavra e não abusem, e não caluniem, e não distorçam os fatos. Geraldo. A questão da pedofilia é seríssimo, né? E a gente tem que ter um zelo, sobretudo, de um líder da nação, presidente da República, nesse tipo de acusação. Não acho que é algo que caiba ser feito e a Justiça, então, avaliou os elementos aí para tomar a sua decisão. Agora, eu acho que a mensagem que fica é essa: a gente tem que ter, a gente espera ter dos líderes uma elevação do nível do debate público. Infelizmente, nesse caso, o que a gente viu foi o contrário. Dávila, por que não há essa elevação do debate público? Por 2 razões. Porque nesse mundo do radicalismo político, a única coisa que precisa, Tiago, é destilar emoção ou ódio contra alguém, mas não tem o uso da língua para discutir propostas, para debater os fatos, para avançar com as reformas que vão melhorar o país. Ou seja, são governos que não têm plano nenhum para melhorar o Brasil, para fazer a economia voltar a crescer, para gerar renda e emprego. Esse é o ponto fundamental. É um país dilacerado pela polarização, que usa a palavra para alimentar a narrativa do seu cercadinho, dos seus cercadinhos, ao invés de criar
consenso em torno das propostas fundamentais para a recuperação da economia, da renda e do emprego no país. E, Beraldo, punições, multas, como nesse caso de Bolsonaro, a Aziz de R$30 mil, podem ajudar a segurar um pouco os políticos nas trocas de argumentos desnecessários que não contribuem para o crescimento do país? Não, com certeza. Acho que fica uma mensagem, né, todo um desgaste que tem, uma exposição do assunto sendo tratado de forma pública e depois a penalidade financeira. E o nosso grande desafio é justamente sair desse ambiente para ter um debate público que seja mirando no desenvolvimento e crescimento do Brasil. O Brasil está completamente perdido em termos mundiais. A gente não fez o dever de casa, e isso eu não estou falando de agora, a gente não está fazendo esse dever de casa há muito tempo. Os nossos problemas são muito graves. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, para o Flávio Dino, ministro da Justiça, ele está ali lacrando na internet, se colocando ali em memes para parecer um cara legal, um cara popular, para tentar se alçar à posição de um líder da esquerda brasileira com condições de substituir o Lula. A gente vê essas figuras usando a proximidade com o governo do PT para poder criar uma narrativa que é muito mais relevante para o propósito deles, que é o propósito eleitoral, é o propósito do poder, é o propósito do benefício próprio. É muito mais importante a narrativa do que o fato concreto, porque muitas vezes o fato concreto, fazer aquilo que é necessário, não traz repercussão, não traz like internet, não traz mais seguidor, e parece que a gente está vivendo num momento de loucura, onde é só isso que importa. A gente não tem projeto para o Brasil e esse governo segue prestando um desserviço na elevação do nível do debate público.